texto sagrado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador fiel, ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que eu tenho, Deus, de poder ministrar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, nessa noite, possa falar conosco, que saiamos daqui renovados pela pregação da Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que já aconteceu, por tudo aquilo que ainda vai acontecer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde é, irmão? Saudade, irmão. Bom abrir os olhos do lugar. Você quer do anjo. Então vamos dar início à nossa carta. Bom, o autor é Paulo. E ele estava preso quando escreveu esta carta, em Roma. Esta carta é conhecida como carta de prisão, assim como a carta aos Filipenses, que nós já estudamos aqui, a Filemão, que nós estudamos aqui, e aos Efésios também, que nós ainda iremos estudar. Interessante também que Paulo ele não fundou essa igreja, na verdade Paulo nunca esteve nessa igreja pessoalmente. Interessante. Entendemos isso quando lemos, vamos ler mais à frente, capítulo 2, verso 1. A igreja foi fundada por um colossense chamado Epáfras. Era o pastor daquela igreja, foi o homem que fundou. Ele foi enviado por Paulo enquanto tinha sua base em Éfeso, durante um período de 2 ou 3 anos. Epáfras também estava preso quando esta carta foi escrita. Foi ele que passou todas as informações dessa igreja ao apóstolo Paulo. Okay? Tíquico e Onésimo, que nós ouvimos na carta passada, foram os portadores desta carta. Mas à frente vocês vão ver aí, no capítulo 4, versos 7 ao 9, mostra que foi Tíquico e Onésimo que foram os portadores desta carta. O tema desta carta é a supremacia de Cristo, ou seja, a superioridade de Cristo. É o tema desta carta. E o propósito da carta é ajudar os cristãos a entenderem que para ganhar aceitação perante Deus, eles precisam somente de Cristo. Esse é o tema, esse é o propósito desta carta.
Agora tem um detalhe importante ainda nessa introdução sobre essa igreja, que alguns estudiosos dizem o seguinte, que essa igreja ela tinha provavelmente semanas de vida. E outros dizem que no máximo alguns meses de vida, assim como a igreja cristã a vida aqui no meio. Né? Então, ou semanas ou meses, alguns meses de vida. Então essa é a nossa introdução, alguns dados importantes desta carta. Paulo estava em Roma, preso em Roma. Ok? Vamos então à nossa carta. No primeiro versículo, Paulo diz o seguinte, na sua apresentação: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Existe um detalhe aqui nessa apresentação que Paulo faz nesta carta, que nas outras cartas ele não faz. Ele não faz. Nas outras cartas que ele escreveu de dentro da prisão, que nós estudamos, Filipenses, Filemão, ele não se apresenta como apóstolo. Aos Filipenses ele se apresenta como um servo e a Filemão como escravo. Mas Paulo se apresenta desta forma de maneira proposital. Importante nós entendermos isso. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ele faz isso de maneira proposital. Por quê? Porque ele estava se apresentando a uma comunidade cristã na qual ele nunca tinha ido pessoalmente. Então é importante ele mostrar as credenciais de apóstolo, para aquilo que ele estava ensinando, para aquilo que ele ia falar. Segundo, porque Paulo escreve para desmascarar e refutar um falso ensino que tinha entrado na vida da igreja em Colossos. Então era necessário mostrar suas credenciais de apóstolo de Cristo, de acordo com o propósito divino. Então é importante, pois como apóstolo ele tinha autoridade tanto para ensinar quanto para tratar pastoralmente com a congregação sobre seus cuidados. E isso aquele povo entendia. Se de fato era um apóstolo, ele poderia pastorear, ele poderia ensinar. Então por isso que Paulo se apresenta desta forma, diferente das outras cartas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo. Amém? No versículo 2, ele também fala algo interessante. Paulo era muito estrategista nas suas palavras. Ele diz o seguinte no verso 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes também é difícil de interpretar o que Paulo está querendo dizer. Eu tentei aqui de alguma forma entrar na mente de Paulo para entender porque ele não disse a igreja, porque na verdade ele está falando da igreja, mas ele fala os santos e fiéis. É como Paulo se estivesse querendo dizer assim para aquela igreja: eu estou escrevendo a vocês e espero que vocês continuem santos e fiéis em Cristo Jesus, ou seja, que diante desses falsos ensinos vocês continuem fiéis e separados de tudo. Então Paulo, ele faz questão de enfatizar isso, porque se porventura tivesse alguém lá na igreja que estivesse pensando em aderir a este falso ensino, quando Paulo chama os santos e fiéis daquela pessoa, ele ia refletir sobre o que Paulo estava falando. Amém? Versículo 3, Paulo também fala algo que ele sempre fala para as outras igrejas, aquelas que estão caminhando bem, e aqui ele também age da mesma forma. Versículo 3: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E também faz essa fala em outras cartas também. No versículo 4, ele diz algo interessante. Versículo 4 diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas Paulo, ele usa as mesmas palavras que ele usou
a Filemão, que nós acabamos de ver na semana passada. A única diferença é que aqui ele vai usar no plural, que é para toda a igreja. Então ele diz: pois temos ouvido falar da fé de vocês, que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Lá, para Filemão, ele fala o seguinte: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, do seu amor por todos os santos. Na verdade, Filemão fazia parte da igreja de Coríntios. Às vezes nós pensamos que havia duas igrejas, né? Uma na casa de Filemão e outra em outro local. Não, mas a igreja somos nós. E ele fazia parte desta igreja. O que acontecia é que a igreja se reunia na casa dele, como diz lá no versículo 5 de Filemão, que diz: por isso que nós vemos na carta de Filemão, Paulo dizendo: e a igreja que se reúne com você em sua casa. Por isso que nós vemos assim a mesma característica, porque na verdade Paulo está falando para a igreja, e naquela carta ele fala de maneira individual para Filemão. E dentro disso, né, essa igreja, mesmo tendo poucas semanas de vida, ou no máximo alguns meses de vida, ela é uma prova, isso é interessante, é uma prova fiel de que uma igreja não precisa de muito tempo para ser uma referência de fé e de amor. Isso é interessante. Porque ela, em pouco tempo, né, já é uma referência de fé e de amor. Pois temos ouvido falar, olha só, estava já se expandindo, da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Eu falei na semana passada e falo mais uma vez: qual será a fama que esta igreja começou, né, a passar para os vizinhos, para o pessoal que já conhece a igreja? Tão importante. E mesmo essa igreja tendo pouco tempo, ela pode ser conhecida pela firmeza da sua fé, pelo amor que há entre nós aqui. Amém? Então Paulo diz, né, ele vai dizer antes que dava graça pela fé e pelo amor que eles tinham também, no versículo 5, aí vai dizer, é muito interessante, por causa, olha só, da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Vou repetir esse verso. Paulo estava feliz, né, e dava graças a Deus pela fé, pelo amor e também por causa da esperança, versículo 5, que está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O contexto aqui é o seguinte: havia falsos mestres querendo tirar a esperança da salvação daquela igreja. Aqui é o contexto. Mas Paulo estava agradecido a Deus, porque essa esperança estava sendo anunciada naquela igreja através da palavra da verdade, o Evangelho. Que coisa tremenda! Por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito ao qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Aí ele diz na primeira parte do verso 6, que chegou até vocês. Havia esperança da salvação em Cristo Jesus naquela igreja, porque o pastor daquela igreja pregava a palavra da verdade, ele pregava o Evangelho. Aqui está o segredo. Aleluia. Vocês sabem por que muitos crentes perderam a esperança da salvação? Muitos que acordam e não pensam na volta de Cristo, porque muitos pastores, diferentes de Epáfras, deixaram de pregar a palavra da verdade que é o Evangelho. Epáfras pregou a palavra, Paulo diz, o Evangelho, a verdade da palavra do Evangelho. Muitos compositores cristãos deixaram de colocar em suas músicas a palavra da verdade, que é o Evangelho. Então aqui está o grande problema. Muitos deixaram de pregar esta palavra. A igreja conosco havia essa esperança, mesmo diante da heresia, dos gnósticos, porque o pastor de lá, ele protegia a igreja com a pregação da palavra
do Evangelho. Por isso que tem um monte de crentes, 10, 20, 30, 40, de semanas de vida cristã, que já perderam totalmente a esperança da salvação. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto e diz o seguinte, abra lá, 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele falando sobre a esperança. Na nossa versão ele pega, a tradução é leve, mas tem outra que é mais pesada. 1 de Coríntios 15, 19. Ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a sua esperança em Cristo está limitada a esta vida, você é digno de compaixão. Mas em outra versão, o termo é mais forte, que diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo pegou pesado para a igreja de Corinto. Então é importante nós pregarmos esta palavra, o Evangelho, porque ela preserva a esperança da salvação. É isso que Epáfras fez na igreja em Colossos. E quando a igreja deixa de pregar a palavra, o Evangelho, é natural que os crentes percam a esperança da salvação. Então aquela igreja estava sendo atacada por falsos mestres, mas ela estava fortalecida, porque o pastor de lá ainda pregava a palavra. Amém? Versículo 6: que chegou até vocês por todo o mundo, este Evangelho, olha só, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo está dizendo que o Evangelho que vocês ouviram, ele dá frutos, está progredindo. Paulo está falando isso. Aí ele diz algo interessante na parte B do verso. Ele diz: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Meus irmãos, é através da pregação do Evangelho que o pecador entende a graça de Deus em toda a sua verdade. É através da pregação do Evangelho. O pecador entra e você está pregando a palavra, o Evangelho, o Espírito Santo ilumina a mente, ele gera a vida dele e ele consegue entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Isso que Paulo está querendo dizer. Para o pecador, o homem que ainda não fez aliança com Cristo, ele não pode entrar pelas portas da igreja, onde o pastor começa a pregar em cima de um filme que ele viu. Não estou dizendo que você não pode dar um exemplo deste filme na sua mensagem, não estou falando isso. Mas a mensagem, a pregação tem que sair da palavra, porque ela que vai ter entendimento da graça de Deus para o pecador. Mas muitos, infelizmente, agem desta forma. Preparam mensagem e agora está no auge em cima das passeatas que estão acontecendo. Você pode usar como exemplo, mas a mensagem tem que sair da palavra. Eu fico esperando aquela matéria da revista Veja para tirar uma mensagem de alguma notícia impactante, que ele está esperando ouvir da mídia para preparar uma mensagem. Mas o que faz o pecador entender a graça de Deus é a pregação do Evangelho. É o que Paulo está falando para a igreja. Agora veja o que ele diz no verso 7. Preste atenção no verso 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. E aqui está o segredo, irmãos, daquela igreja ter uma fé firmada em Cristo. Aqui nós entendemos porque havia amor entre os irmãos,
Porque naquela igreja havia esperança da salvação. Porque ele ensinava, diz o texto que vocês aprenderam de Epáfras. Epáfras, o pastor Epáfras ensinava a palavra de Deus. Ele ensinava tudo isso através da palavra, da verdade do Evangelho. Por isso que nós estamos aqui, segunda-feira, quarta-feira, culto de juventude, ensinando para as crianças, os nossos adolescentes, enfim, a palavra de Deus, porque nós temos a pregação do Evangelho. Amém? Temos que seguir o modelo de Epáfras. Versículo 8. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Essas informações que Paulo teve foram dadas por ele, quando estava na prisão. Então Paulo, quando ele ouve essas informações, Paulo sabendo disso, ele vai continuar orando por aquela igreja. E vocês já devem ter percebido que Paulo era um homem de oração, era comum ele dizer que estava orando pela igreja X. Agora vale ressaltar os motivos de orações pelo qual Paulo orava. Ficou sabendo das informações e ele diz que ia orar para aquela igreja. Versículo 9. Então diz: por essa razão, ou seja, aquilo que ele ouviu de Epáfras, desde o dia em que ouvimos, olha só o que ele diz, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora é interessante também que as orações de Paulo, ela era estratégica. Na verdade, as orações que Paulo estava sendo feitas por ele, era uma maneira também de, quando a igreja lesse a carta, porque isso era lido para a igreja, eles ficassem encorajados e estimulados a praticar as coisas em prol das quais Paulo orou. Então a oração de Paulo é estratégica. E as palavras que Paulo usa, ele diz, como conhecimento, sabedoria, essas palavras que a seita da época, o gnosticismo, ela usava dentro de um contexto totalmente diferente. Eles tinham o que eles tinham aprendido. Os gnósticos alegavam que Cristo ele não era divino. E por isso a humanidade tinha que efetuar o trabalho da salvação por si própria através do conhecimento. Ou seja, uma revelação especial. Então Paulo ele pega esta palavra e de maneira estratégica ele começa a usar. Então, de certa forma, esta oração de Paulo também está combatendo esta heresia. Então ele diz que aqueles crentes fossem cheios do pleno, olha só a palavra, conhecimento, mas da vontade de Deus. Então ele toma esta palavra que os gnósticos usavam, conhecimento. Eles diziam que tinha que haver para a salvação. Mas ele diz que aqueles crentes fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Depois ele diz com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Além de Paulo combater o gnosticismo com sua oração, que era lido para toda a igreja, Paulo também espera com isso ensinar e enfatizar o estilo de vida que eles tinham que continuar vivendo. Então Paulo preenche a sua oração cheio de estratégia. Aí ele diz no verso 10: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo toca em 3 pontos pelos quais ele espera que eles vivessem. Primeiro ele diz: viver de maneira digna do Senhor, dessa forma agradá-lo em tudo. Digno significa correto, direito, honesto, honrado, íntegro. Meus irmãos, é desta forma que o cristão tem que viver. Ou seja, de maneira digna, isso em todas as áreas, pois se é para agradar a Deus, como Paulo fala, tem que ser
não é uma maneira digna do cristão viver. O cristão ele não suborna o guarda de trânsito. Isso não é uma maneira digna de viver. O cristão, como às vezes eu digo, ele não tem o famoso gato médio de casa. Isso não é digno de um cristão. O cristão ele não passa cheque sem fundo, apesar de você passar pouco. O cristão cumpre seus compromissos, por aí vai. O cristão precisa viver de maneira digna. Isso que Paulo está ensinando e enfatizando para aquela igreja, através da sua oração. Segunda coisa que ele diz, frutificando em toda boa obra. Aí no verso 10, segunda coisa que ele diz. Paulo espera que eles continuem frutificando, seja na fé deles, seja no amor que fala do fruto do Espírito, e isso em toda boa obra. Paulo queria que eles progredissem cada vez mais na fé que já estavam firmados, neste amor que é fruto do Espírito Santo. Por isso que ele diz, frutificando em toda boa obra. Terceiro ponto, ele diz, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo não está falando de um conhecimento qualquer, mas sim crescer no conhecimento de Deus. É isso que ele faz questão de mostrar. Às vezes os cristãos têm conhecimento de tantas coisas e não há nenhum erro nisso, não há nenhum problema. O problema é que o maior de todos os conhecimentos, que é conhecer a Deus, muitos não buscam. E portanto conhece a Deus de maneira superficial. Mas Paulo recomenda eles crescer no conhecimento de Deus. E pior que nos nossos dias, essa falta de conhecimento existe entre os pastores. E digo pior porque o que se espera é que todo cristão ele conheça a Deus e muito mais o pastor. Então tem muita gente, muitos cristãos aí, crescendo no conhecimento, que não é errado, mas tem deixado para trás o maior de todo conhecimento que é o conhecimento de Deus. Paulo continua, no verso 11, dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, está falando do poder de Deus, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Vejam que Paulo continua dando ênfase ao fruto do Espírito. Paciência e alegria. Paulo sabia que tudo isso ia continuar fortalecendo aquela igreja contra esses falsos mestres e falsos ensinos. Tem muita gente sendo enganada aí, porque falta o fruto do Espírito ser manifesto. Falta esse conhecimento da palavra de Deus. Falta a pregação da verdade que é o Evangelho. E muitos estão vivendo fracos na fé, e muitos já perderam a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. E ele continua, verso 12, ele diz, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, olha só, de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Dessa forma, esse primeiro bloco aqui, ele já fortalece aquela igreja contra os falsos mestres. Ele começa a mostrar aqui também a importância desse resgate, porque eles estavam perdidos, mas eles foram encontrados, houve uma redenção, e a ideia de redenção é um pagamento mediante o preço. Então Paulo começa a mostrar essa importância para aquela igreja e desta forma protegê-los. Amém? Que esse ensino possa também fazer parte dessa igreja. Possamos
a cada pregação, a cada mensagem, a cada estudo, colocar em prática, para que possamos a cada dia nos fortalecer e para que essa esperança da volta de Cristo não se perca no dia a dia, seja no trabalho, na faculdade ou aqui na igreja. Amém? Vamos ficar aqui.